nova temporada de Uma Pitada de Azul. Estamos de volta com a mesma boa disposição, alegria de sempre, mas mais convidados brilhantes e hoje não é exceção. É verdade, hoje temos connosco uma escritora e mentora da escrita brasileira, ela que reside em Portugal já há alguns anos e tem uma panóplia de livros. Seja muito bem-vinda, Lais Luís, não é? Muito Quase me obrigada. trava línguas. Obrigada sim. por ter aceito, antes de mais, o nosso convite, por estar aqui, por também divulgar os seus livros. Exatamente. É nossa. É uma brasileira a viver em Portugal. Como é que tem sido viver em Portugal nestes últimos tempos? 4 anos, não é? 4 anos. Tem sido de muita aprendizagem. Muita aprendizagem. Nós já tínhamos vivido em outros países antes, mas sempre é interessante conhecer a cultura enfim, onde há muito da nossa identidade brasileira em Portugal. Sim. Então, para mim, tem sido uma descoberta, de verdade, até de conhecer mais a minha própria família em viver aqui em Portugal. Tem sido maravilhoso. O que é que mais gosta? O que é que mais gosta? O que é que mais gosto aqui? Gosto muito das pessoas. Uhum. Gosto muito de onde nós estamos localizados, porque não podemos viajar muito. Oi. E eu amo viajar. Eu e meu marido, todo mundo lá em casa, nós temos uma cultura de viajar e conhecer novas culturas. Então, assim, pra nós tem sido bem interessante. Reside aqui na Covilhã. Aqui na Covilhã. Uhum. E amo a Covilhã. A cidade de neve. Sim, é muito linda, é uma cidade muito charmosa, as pessoas muito acolhedoras. A universidade, eu vim fazer mestrado aqui, né, e meu esposo também, então assim, só alegria com Covilhã, não pretendemos ir embora daqui. E como é que o mundo da escrita entra nessa vida? Porque eu sei que não foi sempre escritora, teve outras profissões, então como é que esse mundo entrou dentro de si? Já falámos sobre isto? Então, foi precisamente em 2019, nossa família tinha sido voluntária, trabalhado com voluntariado no Quirguistão, na Ásia Central, em 2017 e 2018. E aí, em 2019, eu descobri nas férias de trabalho, né? Eu descobri que tinha um câncer de pele, que precisava ser operado, era um câncer que pode dar metástase, enfim, uma situação que foi bem difícil para nós na época, e nós voltamos para o Brasil para que eu fizesse o tratamento. Só que foi uma ruptura, porque eu não esperava voltar tão cedo, né? Nós estávamos só 2 anos na Ásia, e eu queria muito não esquecer aquilo que eu tinha vivido lá. E aí juntou todo esse luto de voltei sem querer, porque eu realmente não queria voltar para o Brasil naquela altura. Eu preciso contar isso que eu vivi para as pessoas, porque é incrível, de fato, a experiência do voluntariado na Ásia mudou a minha forma de ver o mundo, de me portar como pessoa no mundo, e eu achei que eu precisava escrever sobre aquilo. E nesse período surgiu um curso de escrita. Apareceu assim, desses cursos que aparecem. Escreva seu livro em 30 dias. E eu falei, vou escrever. Vou escrever meu livro. E esse livro foi escrito, o primeiro livro foi escrito em 30 dias. O original, né? Óbvio que depois houveram ali várias outras edições. Mas a história bruta, ela foi concluída em 30 dias. Para vocês verem o nível que eu tava. Eu tinha muita coisa para contar. E até hoje, eu lembro de coisas que eu podia ter inserido no livro. Que não, enfim, já tem uma segunda edição desse livro, que foi reescrita com calma, né? Com bastante calma, mas às vezes ou outra eu lembro de uma coisa ou outra que podia ter estado no livro, porque é uma experiência muito rica, né? Conhecer uma cultura que não tem absolutamente nada a ver com a cultura que você conhece, né? Com a sua cultura. E como é que uma escritora que começa a escrever por uma inspiração e por um curso que apareceu, como é que depois dá o salto para escrever outros livros? Como é que é essa transição, esse processo? Dentro desse período de escrita, esses 30 dias, eu pensei assim, vou fazer isso pro resto da minha vida. E isso é incrível, eu não quero nunca mais deixar de criar, é maravilhoso ser a deusa da minha própria história, mandar em tudo lá dentro. E aí, qual é a pergunta? Como é que, a partir dessa como é que eu faço a criação? Sim, desculpa. Novos e aí, a partir desse momento, eu me identifico muito como uma escritora que escreve de forma mais orgânica, sabe? Dentro do mundo da escrita, tem um escritor que é muito conhecido, o Stephen King, e ele fala sobre, naquele livro sobre a escrita, que é o livro dele, um dos livros dele, ele fala que existe escritor jardineiro e escritor arquiteto.
Eu sou um pouquinho dos dois, mas eu acho que eu sou muito mais jardineira. Eu gosto mais de, tipo, deixar a história fluir do jeito que for, e eu prefiro que seja assim e depois eu venho editar. É a minha forma de criar. Claro que cada escritor vai ter sua maneira, mas eu acho mais interessante, mais divertido, porque a escrita pra mim não tá só no campo da profissão, ela também tá no campo de eu sou uma pessoa e eu quero sobreviver nesse mundo. E aí eu gosto mesmo de me deixar livre pra criar e depois eu venho consertando. Tem muito tempo, o livro não fica pronto assim de um dia pro outro, então tá tudo certo. Vou mais no campo do orgânico mesmo. E para além de escritora, é também mentora de escrita. Sim. O que é que dá mais prazer? É ensinar ou escrever? Olha, eu não sou boa com essas isso ou aquilo, porque eu acho que É eu uma tenho fusão. períodos que eu vou preferir estar acompanhando Claro. alguém ali, no sonho dele, no protagonismo dele, né? Que é assistir a vida de alguém construindo algo. É incrível. E É algo que incrível. também já passou por isso, porque é a experiência própria. Sim. Depois, por outro lado, Com é certeza. acreditar no sonho de alguém que também já sonha com a mesma coisa que Exatamente. o Aires também sonhou, não É é? incrível. Minha formação principal e inicial, né, é pedagogia, eu sou professora. Então, assim, eu tenho o ensino no meu coração e é maravilhoso. Claro que quando eu estou no flow da escrita de um livro, não tem nada melhor. Eu não quero fazer mais nada, eu não quero comer, eu não quero dormir, eu quero só escrever. Então tem o seu lugar. Os dois campos têm o seu lugar, mas acompanhar alguém é uma coisa incrível, poder, né, dar esse suporte, porque na verdade é a pessoa que vai construir, né? E como é que uma escritora / mentora lida com um processo criativo? Seja seu ou de alguém que esteja a aconselhar, por exemplo. Como é que se lida com um bloqueio? Olha, o bloqueio... Eu estou a perguntar isto porque eu acho que há muitas pessoas que querem escrever, mas têm alguns bloqueios criativos. Sim, com certeza. Eu tenho bloqueios criativos, Como é que- vários. Eu digo assim que o meu bloqueio criativo é o capitalismo, que é o neoliberalismo, que é essa pressão de que nós precisamos sim pagar contas. Estamos num mundo que foi inventado nesse modelo e Infelizmente é. e é o que Claro. é, como gosto de dizer aqui. Eu gosto muito dessa frase. Mas isso atrapalha o artista, porque o artista precisa parar o processo dele para lidar com essas situações que nem sempre são fáceis. É claro que não é culpa, tudo é culpa do capitalismo, não é, mas isso pra mim é um processo que me bloqueia, né? Como lidar com bloqueio criativo? É encontrar saídas. Eu acho que o escritor de ficção, especialmente, ele vai entender o que eu vou dizer aqui. É inventar mesmo, é criar mundos em que você possa respirar dessa realidade que é dura, entendeu? Então, assim, fazer coisas completamente opostas que te ajudem a descansar do que tá te cansando, do que tá te bloqueando. Às vezes uma caminhada é suficiente, às vezes não. Às vezes tem um hobby que você não tem que performar, não precisa ser perfeito. Vou fazer algo aqui só por fazer. Eu posso ser ruim fazendo isso aqui, eu posso fazer mal. Isso também é bom, porque a mente da gente descansa, né? E porque muito do bloqueio criativo das pessoas que eu acompanho e o meu próprio bloqueio, ele vem da nossa pressão por querer fazer algo perfeito. E nós, na minha opinião, precisamos abandonar um pouquinho isso de querer ser muito perfeitos. Portanto, a pergunta que vamos fazer é um pouco filosófica, existe aqui um bocadinho de reflexão. Nasce escritor ou torna-se escritor? Eu diria que torna-se escritor, porque, na minha visão, você disse que a pergunta é um pouco filosófica, eu vou responder de uma forma meio objetiva. Não, existe Porque aqui um pra bocadinho mim, de reflexão. Sim, de fato. Pra mim, nós nascemos gente. E quem inventou todas essas letras, essa linguagem, fomos nós. Então, acaba que pra ser escritor, eu preciso primeiro aprender a falar, primeiro aprender a ler o mundo, primeiro aprender a conversar. E aí, no final, eu me torno escritor. No final A das escrita contas. para si é um dom ou acha que não? Não, pra mim Trabalha-se. não é um dom. Trabalha-se. Todos podem fazer, todos podem escrever. Para se escrever, basta ser. E aí se consegue escrever, sim. E para ser, e dando já este pontapé de saída, sei que vamos ter um workshop aqui na Tertúlia, situada na Covilhã, bem no centro histórico. É no dia 20 de março, não é? Que é o Sim. dia da felicidade. E conta-nos lá o que é que vai acontecer no dia 20 de março. Olha, nós vamos conversar aqui, vamos praticar sobre a escrita. Vamos conversar muito mais do que foi conversado aqui, porque vamos ter muito tempo para conversar, não é? E vamos compreender um pouquinho
por onde se começa a escrever, como eu faço. Muita gente tem vontade de escrever, fica um pouco perdido, não sabe por onde começar. Mas eu escrevo num caderno, como é que a ideia de um livro, ela surge. Enfim, nós vamos conversar sobre tudo isso. E o objetivo do workshop é que as pessoas que venham aqui saiam empoderadas, sabendo que é possível sim escrever e que nós podemos sim sonhar com histórias, com livros publicados e, enfim, vai ser sobre isso. Ou seja, fazemos outra vez o convite e vou reforçar no dia 20 de março, que é no sábado, no dia da felicidade, todos os caminhos e mais alguns vêm dar onde? Aqui, à tertúlia. Qualquer pessoa pode vir assistir ao workshop dado aqui pela nossa escritora Alais. Vamos ficar também à espera de novidades. E nós vamos estar presentes. E nós também temos muitas novidades aqui, pois nesta segunda temporada. Pois é. Temos um novo segmento, o Sugestão da Semana, onde todas as semanas vamos abordar o seu negócio, o seu projeto ou até o seu evento. Mas hoje falamos de um livro muito especial, que é o Na Ponta do Seu Nariz, escrito aqui pela nossa Laís. Eu já volto. Até já. Tu vais? Até já. Neste primeiro Sugestão da Semana, indicamos-lhe um livro muito especial, até porque é da nossa autora convidada, Laís Lins. Esta história é um relato verdadeiro, real, que a autora viveu no Quirguistão. Ela fala-nos então de Thalia e Benjamin, um casal, e esta história é contada na primeira pessoa. É um livro muito especial que queremos transmiti-lo na ponta do seu nariz. Está à venda aqui na Livraria Tertúlia e em muitas outras livrarias. Aproveitem para vir conhecer este espaço. Já sabem, este Sugestão da Semana é um espaço onde queremos dar voz ao vosso projeto, ao vosso negócio ou ao vosso evento. Entrem em contato connosco através das redes sociais, o Lápis.azul no Instagram e Lápis Azul no Facebook, ou então através do e-mail. Fiquem bem, até ao próximo Sugestão da Semana. Já estás de volta, não é Aqui verdade? estou eu, voltei. Okay, muito bem. Portanto, e trago aqui muitas novidades, não é? Muitos outros livros também. Fui à loja, fui às compras. E aqui nestes livros todos, fazemos então o nosso segmento de perguntas rápidas com a Lais. Lais, o livro preferido? Olha, vou começar dizendo que eu não tenho um livro preferido. Eu tenho alguns livros que me marcaram muito. E agora sim, pela minha mente, passa o livro da Aline Bay. Não sei se vocês conhecem essa escritora brasileira. O Peso do Pássaro Morto. Esse livro ficou comigo, me destruiu em 1000 pedaços. E ficou comigo por muito tempo. Então eu vou nele, mas assim, sempre vai haver um preferido. É o momento. E escritor preferido? Escritor preferido, eu recentemente comecei a ler a Clarice Lispector. Eu nunca tinha lido nenhum livro da Clarice, confesso. E eu cheguei a comentar com meu marido isso. Amor, eu acho que finalmente eu tô encontrando a minha escritora preferida. A Clarice, ela tem um jeito de escrita fenomenal. E qual é o livro que mais gosta dela? A Hora da Estrela. Foi o que comecei a ler e estou, assim, encantada. E prefere um livro com final terminado, ou seja, fecha ali, ou então com final aberto? Eu prefiro um livro que não sabe terminar. Um livro que fica com a gente, que marca e que vai ficar ali até pra sempre. Assim, eu gosto de final fechado, eu gosto de final aberto, mas de verdade, meus preferidos são esses que marcam mesmo, que vou usar uma expressão que não sei se usa aqui, que bugam a cabeça da gente. Sim. Que bugam e ficam com você durante dias, mesmo depois que terminam. Eu gosto desses. E gênero literário preferido? Eu vou dizer o que eu escrevo, porque eu realmente consumo bastante o gênero que eu escrevo, que é o jovem adulto. Eu gosto bastante do tipo de escrita mais fluida, de como se trabalha as questões, os problemas humanos. Então, jovem adulto. Escrever no papel ou no computador? No computador. No papel, minha mão começa a doer antes, então no computador. Eu consigo seguir melhor no computador. E agora, numa palavra, a escrita é? Um modo de existir no mundo. E vamos embalados nesta apenas uma palavra e, portanto, o lápis azul é? Liberdade. Incrível. Muito obrigada, Lais. Obrigado. Acho que é um testemunho muito inspirador para todos os jovens escritores que estão a pensar em construir o seu futuro através da escrita, ou, por outro lado, aqueles que apenas fazem disto um hobby. Acho que é mesmo uma inspiração, porque, para quem não sabe, a Lais começou a escrever por si própria, ou seja, foi viajar e decidiu escrever, tal como vocês ouviram nesta entrevista,
e fez tudo. Ou seja, fez a campanha do marketing, fez a campanha da publicidade, começou a vender nas feirinhas. Portanto, é de facto uma inspiração. Muito obrigada por ter vindo. Para nós é sempre um gosto receber escritores, ainda por cima, com esta vontade de contar histórias. Muito, muito obrigada. E há aqui algo que nos marca e certamente vai marcar quem nos ouve, que é que qualquer pessoa pode escrever, pode lutar pelo seu sonho e tentar conquistar os seus objetivos. Eu, por acaso, já gostava muito de escrever um livro. Tenho alguns textos soltos escritos. Eu gosto muito de thrillers e mistérios, suspense. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, talvez um dia. Quem sabe já tenho aqui uma amiga para... Uma fonte de inspiração. Por sem favor, dúvida. começa vindo no workshop. Sem problema. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Vocês foram incríveis.